Página 45. Leitura complementar. A propósito de um estatuto para a história local e regional, algumas reflexões. Aguinaldo de Souza Barbosa. Por fim, gostaria de refletir sobre o sentido, o significado da história local e regional, enquanto parte do campo historiográfico. Alguns dos historiadores que se ocupam da história local e regional ainda o fazem tendo em mente a ideia equivocada de construção de uma história nacional a partir da somatória das diversas histórias locais. A constante representada pela história interpretada a partir do que se tem como geral em relação a certo tema, tratam de buscar adicionar a história particular que desenvolveram. Esse comportamento tem provocado confusões sobre o real significado da história local e regional, que acreditamos não é esse que acabamos de descrever. O objetivo dessa modalidade de escrita da história é fornecer elementos imprescindíveis para quê? Para a compreensão das diversas variáveis que constituem o sistema global de relações dentro do Estado Nacional e também elementos que tornem possível submetermos a um exame crítico as grandes generalizações da nossa história, não apenas nacional, mas de certo modo do próprio Ocidente. Ao a gente falar em exame crítico, não queremos dizer também que a finalidade da história local e regional seja de testar a plausibilidade das grandes generalizações e teorizações estabelecidas acerca dos processos históricos. Como defendem alguns historiadores, muitos deles seriamente engajados em uma militância favorável à história dos locais. Esse é outro problema que tem gerado incompreensões nada salutares ao desenvolvimento de um estatuto para a história local e regional. Um exemplo significativo nesse sentido pode ser encontrado na reflexão da historiadora Vera Alice Cardoso Silva sobre o sentido da história local e regional. Para a historiadora, as grandes teorias sociais, econômicas e políticas representam arquétipos que destacam os elementos essenciais nos processos de organização e dinâmica das instituições. A verificação da plausibilidade e da força explicativa de cada uma depende, em última análise, do teste histórico. Assim, para ela, a história local e regional representaria um dos mais eficazes instrumentos de teste de teorias estabelecidas, enfatizando o quê? O caráter comparativo desse tipo de história. Diz ainda que a história dos locais fornece os elementos de comparação que devem ser os materiais a serem usados pelos cientistas sociais na construção e revisão de teorias. Ora, dessa forma, a história local e regional existiria apenas como um apêndice da história que se ocupa das macroestruturas e sua razão de ser seria unicamente o fato de que constitui uma espécie de laboratório que verifica se as grandes considerações tecidas acerca de um tema encontram aplicabilidade em realidades locais as mais diversas. Encontrando desvios, o papel da história local e regional seria o de tornar possível o diagnóstico do que convencionou-se determinar como geral no que diz respeito a um determinado tema. Como se pode aprender isso? A história local e regional não deixaria de ocupar uma posição secundária no ambiente historiográfico. Contrariamente a essa postura, que só faz obstar ainda mais a afirmação de uma história local e regional, com noções e preocupações próprias, o que propomos é que essa modalidade do conhecimento histórico esteja sempre imbuída do objetivo de lançar luz sobre as vivências concretas de homens e mulheres, em contraponto ao voo panorâmico da história que constrói explicações mais amplas e gerais, que engloba diferentes realidades no mesmo arcabouço padronizado de experiências. O que se deve pretender não é o teste de teorias, mas aprender toda a diversidade de experiências históricas que compõem o objeto sobre o qual elas versam. A importância da história local e regional está, assim,
no fato de que, enquanto a história generalizante destaca as semelhanças, homogeneizando o amálgama de vivências dos locais, a história elaborada com base nas realidades particulares dos locais trabalha com a diferença, com a multiplicidade. Essa modalidade de escrita da história tem ainda o quê? A capacidade de apresentar o que há de concreto na dinâmica social e no cotidiano das pessoas que viveram longe dos grandes centros das metrópoles. As grandes generalizações históricas, bem ao gosto da Escola dos Análises, comuns à produção historiográfica nacional, até avançados os anos 70, acabaram por esvaziar a historicidade das localidades do interior do país, tornando-se inadequadas e insuficientes para a tarefa de explicar a dinâmica peculiar que envolve a formação social, política, econômica e cultural do interior brasileiro. A história escrita a partir de um dimensionamento que prima pela generalização dos resultados obtidos na reflexão sobre espaços política ou economicamente hegemônicos, acabou operando um reducionismo histórico, que muitas vezes soa falso e sem sentido, se comparado à verdadeira realidade de inúmeras localidades. Não pretendemos, com nossa reflexão, negar a importância da história que generaliza. Sem sombra de dúvida, ela continua sendo de vital importância para se tratar parâmetros que embasam a ideia de que devemos ter um tempo no mundo, né? O tempo do mundo. O que pretendemos aqui é retirar a história local do limbo historiográfico e alçarmos lá a condição de elemento também de primeira grandeza na tarefa de recuperar a vitalidade da experiência histórica brasileira e assim discutir os destinos do país. Para isso, tentamos traçar algumas linhas que esboçam a existência de um conjunto sistematizado de procedimentos que norteiam o trabalho com a história dos locais. O historiador que trabalha com o local e com o regional não traça os seus caminhos a olho nu. Pelo contrário, ele pode contar com todo um instrumental analítico que torna a sua história tão consistente do ponto de vista teórico e historiográfico quanto qualquer outra realizada com competência. Resumo do tópico 4, unidade 1. Nesse tópico você viu que a dinâmica histórica passa pela demonstração das imensas possibilidades inerentes à história local. O historiador que trabalha com o local não deve nunca abdicar de relacioná-lo com o regional. A história regional é um recorte maior que a local, e que essa exige um tipo de abordagem distinto daquele enfocado na história nacional e proporciona ao pesquisador o quê? Uma ideia muito mais imediata do passado. E vamos lá para a charopista do tópico 4. Em pé.